Então, mas para o tema de hoje eu queria falar sobre quem são os diretores e conselheiros de ONGs, quem são, onde vivem e o que comem. E para isso eu queria começar com vocês o talk show Distribuindo a Torta de Climão. E os nossos convidados de hoje são Paulo Henrique, obrigado Denilson, Paulo Henrique, que é conselheiro da ONG da Tia Zulu. Paulinho, por favor, tome seu assento. E o senhor Douglas Yamashita, que é conselheiro do Instituto Muda Brasil, do IMBRA. Bem-vindo ao nosso talk show. Olá. Olá. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Bem, obrigado. Chegaram aqui bem nesse dia de chuva? Sim. Apesar do trânsito. Dia difícil hoje. Um dia difícil? Joia. Então, a ideia do nosso talk show é perguntar um pouquinho para vocês. Vocês representam duas organizações sociais extremamente importantes e relevantes dentro do terceiro setor, dentro desse cenário que a gente tem, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E a minha primeira pergunta, e vou pedir para vocês serem breves e falar muito da experiência de vocês, como que você foi convidado a participar para se tornar conselheiro ou diretor da ONG que você participa? Você pode começar, Douglas, por favor? Pois não. Eu fui convidado para participar do Conselho Consultivo do IMBRA depois de ter sido voluntário em alguns projetos diferentes lá. Então, na verdade, eu comecei pondo a mão na massa. Se tornar conselheiro foi uma consequência natural. Ok. Paulo, você pode compartilhar a sua experiência com a gente? Como é que você foi convidado a compor a Tia Zulu? Então, eu participei de uma reunião lá do conselho e eles acabaram me convidando para participar lá. Você conhecia a organização antes? Você tinha trabalhado? Não, eu participei lá de uma reunião, conheci um pouco, mas... Quem levou você para a reunião? Foi um amigo meu. E ele não te falou nada sobre a reunião? Não, ele falou que era uma reunião da ONG. E você saiu de lá eleito conselheiro? Sim. Ok. Douglas, você pode falar para mim quais são as suas responsabilidades lá no IMBRA? O que você faz como conselheiro? Quais são as tarefas que você desenvolve? A gente, na verdade, é conselheiro consultivo, né? Diferentemente de um conselheiro estatutário, e como advogado, a gente sabe a diferença de responsabilidade civil, né? O conselheiro estatutário responde pelos atos da ONG, né? Eu, como conselheiro consultivo, eu mais supervisiono uma ou outra atividade, um projeto de perto, né? No nosso caso, o Jovem Aprendiz, que é um programa aí de empregabilidade de menores carentes, e nesse caso a gente se reúne mensalmente, né? Para revisar conquistas, vitórias, fracassos, e planejar os próximos passos para a melhoria do programa. Joia. Paulo, e você? O que você faz lá na Tia Zulu? Olha, na verdade a Tia Zulu me chamou para ajudar mais com essa parte burocrática, né? Então ela pede para eu assinar alguns papéis lá, né, para ajudar na administração da ONG. Ela fala, olha, assina aí, que é mais para... Ela sempre pede com muita pressa, né? Assina aí com... Isso é mais papelada, isso não tem nenhum problema, eu assino, mais para encaminhar as coisas lá dentro e tal, mas na verdade eu estou lá presente para ajudar nesse... Tá. E você sabe o que você está assinando? Não, é pouca coisa, assim, eu consigo ler, porque é sempre muito rápido quando eu vou lá, às vezes ajudar em alguma coisa, ela fala, você que é do conselho, ajuda aqui, assina aqui e tal, aí eu assino mas eu não tenho noção, é coisa burocrática, né? Coisa do governo, sei lá. Joia. Douglas, você pode contar um pouquinho pra gente sobre a história do IMBRA, como é que ele surgiu, qual que é o propósito dele? Então, o IMBRA nasceu, na verdade, focado na inclusão social através do esporte, especialmente o futebol, né? Depois de uma favela, um incêndio na favela do Piolho, ali perto da antiga Águas Paiadas, hoje Avenida Alberto Marinho,
por uma iniciativa do presidente, que é o Guilherme Lima, né? Ele acolheu tudo aqueles meninos, especialmente jovens, crianças que foram vítimas do incêndio, quer dizer, ficaram sem casa, e ele as acolheu numa igreja durante 6 meses, até ele verificar que aquilo não ia ser sustentável e precisava abrir a ONG. Então, essa é basicamente a história do nascimento do Imbra. Obrigado. Conselheiro Paulo, você pode contar pra gente a história da ONG Tia Zulu? Olha, eu não sei te contar a história, como começou, nada disso. Eu só sei que a Tia Zulu ajuda muita gente lá, e aí eu não sei exatamente como ela criou isso, né? Ah, ok. Você sabe quais ações que acontecem na ONG? Não, pontualmente não. Dificilmente eu participo de alguma ação, né? A minha parte é ajudar nessa parte aí burocrática, tentar ajudar ela. Ok. Assim, fui convidado. Ninguém te contou, a Tia Zulu não te contou a história de como surgiu a organização, não. Qual é a missão, o propósito? Não. Ah, ok. Bom, obrigado. Douglas, você podia dizer para mim se você tem noção de que parte do desenvolvimento da sua função também tem responsabilidades legais, né? Afinal, você é representa como um dos dirigentes da organização. E você sabe que isso é uma coisa muito importante. Tem implicações legais na função que você desenvolve na sua organização? Não, na verdade, como conselheiro consultivo, a gente não tem poder de decisão, não tem poder de deliberar, a gente não assina nada em nome da ONG, isso é totalmente função do diretor estatutário ou do presidente, que no caso é o Guilherme Lima, e outros diretores estatutários. A gente, como conselheiro, é muito mais uma espécie de mentor, né? Aconselha, mas se o diretor estatutário quiser fazer o contrário, ele tem total liberdade, né? Essa é a função do conselho consultivo, ser meramente consultivo e não deliberativo ou administrativo. Joia, então você não assina nenhum documento como conselheiro consultivo que você não tenha responsabilidades legais sobre eles. Isso, não assino nada pela ONG. Ok. Paulo, aqueles documentos que você assina, você assume alguma responsabilidade legal sobre eles? Você conhece o teor, sabe qual é a consequência de ter assinado esses documentos? Não, na verdade, eu entendo que a Tia Zulu me explica que é uma coisa mais pro forma, assim, mais para resolver algumas pendências burocráticas, assim, volume de documentos, é mais para ajudar ela a ser mais rápida na captação de recursos e de alguma forma cooperar com isso, né? Entendo que esse é meu papel, então, mas ela nunca me explicou que eu tenho responsabilidade, não sabia que eu tinha. Joia. E para encerrar, pessoal, o nosso momento agora, eu queria fazer uma pergunta polêmica. Douglas, se você tivesse a oportunidade, você deixaria de ser conselheiro do Imbra? Não, na verdade, o fato de a gente ser conselheiro do Imbra não toma um tempo muito grande da minha agenda, né? Claro que a gente acompanha à distância as atividades que o Imbra empreende através das comunicações digitais e tal, né? E essa reunião mensal, e claro, pela paixão que a gente tem pela causa, né, especialmente do adolescente carente, de integrá-lo, de incluí-lo na sociedade, e agora especialmente pelo programa Jovem Aprendiz, é realmente muito gratificante poder, ainda que apenas como consultor, né, dar uma contribuição para esse projeto. E você, Paulo, depois dessa nossa conversa, você tem vontade de continuar no seu cargo? E aí? Olha, para mim não faz muita diferença, assim. Eu fico um pouco preocupado, porque outro dia tinha uma moça nervosa lá, falando com a Tia Zulu, uma moça da prefeitura. Ah, é? E levou ela, acho que com um advogado, não sei nem se tinha polícia civil, federal,
Mas assim, levou ela para conversar e ela estava meio brava. A moça da prefeitura estava muito brava com ela, tá? Mas eu acho que se for para ajudar assim a assinar, não tem problema nenhum, assim, né? Agora, lógico, se acontecer algum problema, né? Se eu tiver algum envolvimento, eu gostaria de não participar mais, né? Então, se isso trouxer alguma consequência negativa para você, não gostaria não. Estaria se afastando. Ok. Obrigado, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos convidados de hoje. Eu agradeço a vocês, peço para vocês tomarem assento e a gente vai continuar aqui a nossa conversa sobre a questão do papel dos conselheiros. Eu vou mudar um pouquinho a câmera de posição. Aqui. Olá, pessoal. Desculpa aí, só um minutinho. O que aconteceu aqui, pessoal? Agora voltando aí, tipo, acabou o talk show. O que vocês viram, o que vocês ouviram? Tô falando sério, né? Tô falando sério, era uma encenação séria. Era uma encenação, né? Porque não é possível ele. Alguma semelhança com a vida real? Muitas. Qual? Essas pessoas que são usadas só para assinar papel da ONG e por conta de uma confiança numa outra pessoa e assim, eu vi esse caso dentro da minha ONG, né? Que eu vi ele falando assim, gente, nossa, mas pelo menos na minha ONG a gente faz acolhimento, todo mundo sabe a história da nossa. O pessoal conhece a história da nossa ONG, pelo menos. Assina o documento, mas conhece a história, pelo menos. A história, nem assinam, na verdade. Né? Não? Não. É. Mas assim, são suporte. E você é de uma organização social? Eu sou funcionária de uma organização da primeira infância. Ah, joia. Para uma parceria público-privada com a prefeitura. Ah, ok. E essa situação que você presenciou aqui tem alguma coisa a ver com a sua realidade? Eu passei por duas ONGs. A primeira eu senti ela muito bem organizada nesse sentido, os conceitos. A organização onde eu estou hoje eu percebo algumas situações um pouco diferentes, assim, mas é parte do processo também, a gente vai se adaptando, né? Joia. Você, povo, Paulo, como é que você se sentiu? Cara, PH, conta pra mim. Acho que vai demorar um pouquinho pra carregar, mas vai melhorar. Não, eu senti um completo idiota, né? Um completo maluco, envolvido num processo sem o menor conhecimento, sem a menor responsabilidade e sem o menor compromisso, né, em relação ao outro consultor que sabia tudo sobre a outra ONG e sem a menor consequência, né, saber da consequência do que eu estava fazendo, a implicação do que aquilo podia trazer para a minha vida, né? Então eu me senti um completo usado, né? Douglas, e você, como é que você se sentiu? Eu fiquei feliz, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Tranquilo, easy going, né? Quando você sabe o que você está fazendo, independente da função que você está desempenhando. Seu Ismael, você ouviu alguma... Isaías, esse retrato na realidade? Você já viu esse tipo de cenário? Ah, sim, esse retrato ele existe, ele é real e infelizmente, né? É como disse a Irani, né? Deu vontade de pular em cima do PH e cobrir ele de porrada, né? Mas infelizmente é isso que acontece isso mesmo e infelizmente é uma realidade que a gente tem que lutar para acabar de uma forma ou de outra. Não sei quais são os caminhos, mas eu creio que esse bate-papo, esse encontro já é um caminho que provoca uma reflexão sobre o assunto e nos chama a atenção para que aqueles que são incautos não entrarem numa gelada dessa, né? Numa fria dessa. Eu tenho uma experiência, eu lembro que eu tinha uns 19 anos no Vale do Ribeira, numa cidade chamada Iguape, não vou falar o nome da associação, mas enfim.
E eu percebia um pouco eu trabalhava muito junto à equipe técnica. E eu recebia a equipe o tempo todo falando da dificuldade que era de trabalhar com os conselheiros, que não aprovavam as contas, que tinha que ficar correndo atrás do presidente da associação para assinar os documentos, porque ele nunca vinha visitar a ONG, porque ele não se importava com a questão financeira, se tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários, que ele só aparecia nas festas e que ele só aparecia quando ele era convocado para uma reunião, o presidente da organização. Eu tive a oportunidade na minha adolescência de ser presidente de clube de voluntários. E eu lembro que a gente tinha que passar pelo menos 2 anos, você tinha que ter um histórico, você tinha que ter ocupado outros cargos para você chegar à presidência do clube. Né? E a presidência do clube, além do status de ser presidente, era um processo que você passava por formação para chegar lá. Aí eu não entendia por que no meu clube de voluntários isso era tão organizado, tinha um processo de preparação, tinha uma cobrança, tinha um processo de responsabilidade, o presidente era um líder que puxava a organização. E quando eu fui trabalhar com as ONGs, eu percebi que qualquer pessoa puxava a ONG e não necessariamente era o presidente. Isso me intrigou muito de início. E eu lembro que eu comprei esse material. Gente, vou falar para vocês, não dou, não empresto, não vendo, não dá. É que eu tenho um carinho emocional assim, com esse material. Tem uma organização chamada National Center for Non-Profit Boards, que é lá nos Estados Unidos, e que eles se dedicam a elaborar material para capacitação de conselheiros e diretores de organizações sociais. Esse material ele é uma referência internacional na formação disso. Na minha época, a gente entrava no site, depois de uma conexão de escada, e conseguia fazer uma compra assim, na base do milagre, e eu comprei esse material, que tinha opção em inglês, espanhol, francês, e tinha português também, para minha surpresa. Então, desde então, eu venho trabalhando. Esse aqui é contratando o diretor executivo, um guia prático de processo de busca e seleção. 6 chaves para recrutar, orientar e envolver membros de conselho, diretores de organizações sem fins lucrativos. E uma série pequenininha do papel do presidente no conselho diretor. Esse outro fala o papel do planejamento estratégico para o conselho nas organizações sociais. Esse outro vai falar sobre o papel do presidente dentro do conselho. Responsabilidades do presidente da organização frente à organização que ele é presidente. Esse outro vai falar sobre os processos de evolução do conselho, quando o conselho se torna a primeira onda, né? O conselho voluntário, motivador, aglutinador, os fundadores. Depois o conselho que consolida os processos, que começa a tomar pé das coisas, e depois o conselho que assume a maturidade da gestão da organização. Nesse nível, por exemplo, ele é responsável pela captação de recursos dentro da organização. Ele cuida, o conselho e a diretoria cuidam da saúde financeira das organizações. Esse outro aqui vai falar sobre a questão de financeira. Como é que a gente lê os demonstrativos financeiros? Como é que a gente entende as prestações de contas das organizações sociais? E aí são outros vários. O papel de diretor no desenvolvimento de novos membros, papel de captação de recurso, esse aqui eu vou deixar para trás porque é bíblico. Governar mais e administrar menos. Como é que a gente monta os comitês e as comissões de trabalho nas organizações, como é que faz o planejamento estratégico. Esse rosinha, e eu vou trabalhar ele um pouquinho com vocês hoje, fala dos 10 passos, 10 responsabilidades dos conselheiros e diretores das organizações sociais. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com vocês agora. Primeira responsabilidade é responsabilidade do conselho e da diretoria a definição de missão, visão e valores organizacionais. O que eu tenho visto ao longo da caminhada é que muitas vezes, por uma falta de apropriação por parte dos diretores e conselheiros, esta função é deliberada ao executivo da organização, à equipe técnica da organização.
E a coisa mais bizarra do que vocês imaginam. É a equipe técnica que elabora, é a equipe técnica que propõe e a diretoria aprova ou não. E de vez em quando nem participa desse processo. Definir missão, visão e valores é o cerne da organização. Depois que você definiu lá os seus objetivos estatutários, esse é o próximo documento fundamental da sua organização. Ele vai regir como é que você desenvolve o seu projeto, que tipo de coisa você vai aceitar na sua organização, que tipo de coisa você vai fazer, quais os valores sobre os quais você desenvolve o seu trabalho social. Algumas organizações têm valores cristãos, outras organizações têm valores ambientais. Cada organização tem um conjunto de valores que faz sentido para a sua organização e que a organização percebe. Então, isso é responsabilidade da liderança da organização. Uma outra responsabilidade é selecionar os dirigentes. E aí os dirigentes não só estatutários, o recrutamento, tem um dos livros que fala sobre o recrutamento. É papel da diretoria e do conselho recrutar novos diretores e conselheiros. E também é papel do presidente da organização contratar o executivo da organização. Falando em organizações pequenas e traduzindo isso de uma forma simples, é o presidente da ONG que tem que contratar o coordenador de projeto, o gerente de projetos. E normalmente eles não são contratados pelo presidente da organização. É a equipe técnica, dependendo da organização da ONG, da organização da sociedade civil, da OSC lá. Tem RH, não tem RH, e o RH lidera esse processo e faz a contratação. Mas, na verdade, o chefe dessa pessoa, né, do executivo da ONG, que vai pôr a ONG andando, é o conselho e a diretoria. Não é a equipe técnica. Então, é importante que a gente também pense dessa perspectiva. O outro é apoiar a questão de avaliação da atuação desses dirigentes. Então, eu contrato o pessoal, eu recruto o Renilce como a nova conselheira. É responsabilidade minha, que sou diretor da organização ou que ocupo um cargo de secretário. Eu fui secretário da organização que eu fundei, eu fui tesoureiro da organização que eu fundei e saí como conselheiro fiscal, um dos 3 conselheiros fiscais. E eu lembro que a gente fazia um processo de renovação da diretoria. A gente queria que a diretoria se renovasse. A gente não queria que aquele poder ficasse perpétuo na mão de um grupo pequeno. A gente queria que o presidente mudasse, que os conselheiros mudassem, que renovasse o fôlego da organização. E aí a gente fazia, claro, né, uma organização pequena, a gente meio que fazia uma dança de cadeiras. Porque a gente sabe que de vez em quando também não tem muita gente disponível. Mas em vez do presidente ficar a vida inteira, esse presidente pode ser o secretário, ou ele pode ser o tesoureiro, ou ele está presidente nessa gestão e na próxima ele vai para o conselho fiscal. E a gente roda, faz esse rodízio de poder nas organizações. Isso é bom porque oxigena a organização, traz uma nova mentalidade, atribui responsabilidades a essas pessoas que são os dirigentes. Uma outra responsabilidade é garantir o planejamento estratégico. Sim, o planejamento estratégico também não é responsabilidade da equipe técnica ou da equipe executiva da organização. Assim como a responsabilidade primeira de definir missão, visão e valores, as diretorias e conselhos das organizações terceirizam a função do planejamento estratégico. Na verdade, o planejamento estratégico da organização é a vida de como essa organização vai se pôr no mundo, né? Que caminhos elas vão seguir, que projetos elas vão desenvolver, por onde elas vão andar. Então, é importante que isso seja, que a gente lembre que isso é responsabilidade do diretor e dos conselheiros dessa organização, das pessoas que compõem a diretoria. Terceirizar isso para a equipe técnica é dar uma responsabilidade e um poder para a equipe técnica que não lhe é atribuído. A equipe técnica compete executar o planejamento que é definido na diretoria e no conselho. É claro que a equipe técnica pode participar do processo de elaboração, mas não ser a responsável total sobre esse processo. Mobilizar recursos suficientes para a organização. Talvez essa seja uma das responsabilidades mais polêmicas. Sim, a vida financeira e econômica de uma organização social é responsabilidade da sua liderança estatutária, dos seus dirigentes, presidente, vice-secretário, tesoureiro e dos seus conselheiros. E aí o conselheiro fiscal, o conselheiro consultivo, no livro, e aí as cartilhas vão dizendo, e eles falam da estratégia. A responsabilidade dos conselheiros é mobilizar pessoas que tenham diferentes recursos,
e que possam aportar para a sua organização. Então vocês devem, inclusive, na hora de pensar recrutamento de diretores, recrutamento de conselheiros, de pessoas que tenham uma carteira, no mercado a gente fala assim, né? Que tenham um portfólio de clientes, que tenham uma carteira de contato, enfim, que conheçam muito mais gente, que possam ser pessoas que possam aportar para essa organização. Então, muitas vezes convidar o meu amigo ou a minha amiga, que é a vizinha ou o vizinho, que convidou você, por exemplo, para fazer parte, não é a melhor estratégia de seleção para compor um conselho ou uma diretoria de uma organização social. Porque pode ser que você é meu amigo, mas talvez você não seja a pessoa mais estratégica para agregar na minha organização. E aí eu vou convidar o Douglas. Porque o Douglas está inserido no mercado, porque ele conhece um montão de gente, porque com ele não tem uma relação de amizade, a gente pode estabelecer uma relação mais profissional nesse caminhar. E com você, porque você confia em mim, você assina os meus documentos sem saber o que você está assinando. Isso não é um bom exemplo. Então, o exemplo do Paulo, né, como conselheiro da ONG da Tia Zulu, não é o melhor exemplo, mas é o mais corriqueiro, infelizmente. Uma outra responsabilidade é de administrar esses recursos. Então, capta o recurso, traz para dentro da organização e tem que ser responsável em aprovar esses balanços, aprovar essa movimentação financeira. O que a gente vê como não boa prática é o processo de só aprova o balancete no final do ano, na assembleia anual. É um risco, porque se algo deu errado no mês de abril e só for detectado em dezembro ou em janeiro do próximo ano, alguém vai receber a visita da Polícia Federal, da Polícia Civil ou de alguém muito bravo que é responsável pelo convênio da sua organização. E alguém assinou esse documento e alguém vai ser responsabilizado. É importante lembrar que o presidente da organização, e agora com o novo marco legal do terceiro setor, o Emiroski, também as pessoas que coordenam os projetos são responsáveis, inclusive legais, pela execução e a consecução desses projetos. Vou traduzir isso de uma forma bem simples. Douglas é o presidente da nossa ONG. Sulami é a coordenadora do projeto no termo de colaboração que fez com a prefeitura. Deu problema, um vai fazer companhia para o outro na cadeia. Eu não acho que as pessoas têm completa consciência desse papel de responsabilidade civil jurídica sobre a responsabilidade que está assumindo. E agora a legislação diz que isso se estende. E aí, companheiro, a execução de projeto também é responsabilizada, não somente mais a direção. Então, se for eu e o Paulo, a gente vai ser companheiro de cela. Ok? E isso é bem sério. Esse assunto eu estou abordando de forma muito pontual e só para ilustrar, ele demanda uma discussão gigantesca aí, que a gente pode fazer em um outro momento. Uma outra responsabilidade é determinar e supervisionar os programas e projetos da organização. O exemplo do Paulo, ele não sabia dizer para a gente quais eram os programas e projetos que aconteciam na organização. Diferente do Douglas, que descreveu o programa, falou dele e deu exemplo e não sei o que motivou a fundação da organização. Então, assim, esse tipo de conhecimento, ele tem que fazer parte desse processo de evangelizar a nova pessoa que vai compor a diretoria ou o conselho da organização social. Então, se a pessoa não está 100% convertida, eu não sei se ela é a pessoa mais indicada para assumir o papel. Seja de terceiro suplente do Conselho Fiscal. Pode ser que essa pessoa não seja a melhor para essa posição. Alguém que esteja mais convencido ou que pelo menos saiba a história da organização social e saiba para que está sendo eleito, possa ser a melhor escolha. Uma outra responsabilidade é melhorar a imagem pública da organização. Muitas vezes isso é levado muito à revelia. Então é importante que a gente pense que a imagem da organização é responsabilidade também do seu corpo diretivo. Garantir que essa imagem da organização ela seja de lisura, de transparência, de boa execução, de aplicação dos seus fundos de uma forma bastante responsável e transparente, e isso se converte em premiações, em certificações, em reconhecimento. O conselheiro e o diretor não tem que aparecer no dia de receber o troféu ou o certificado. Ele tem que aparecer todos os dias da gestão desse processo.
o processo de supervisionar e saber se as atividades estão acontecendo, se as crianças estão lá, né? Se o público-alvo está sendo atendido, se o público participante está participando da ação, tem que ser responsabilidade de um conselheiro. Um bom conselheiro e uma conselheira dá uma passadinha lá de vez em quando, ou de vez em sempre, para ver o que está acontecendo. Para depois não receber aquela ligação de que eu estou doando para a sua organização e eu nunca recebi um relatório. Eu estou doando para a sua organização e eu ainda não recebi o material da criança que eu estou aí apoiando nessa ação. Ou eu estou apoiando a sua organização e nunca mais vocês mandaram um boleto. Aconteceu algum problema? Eu estou sem pagar o boleto porque o boleto não veio. E aí o conselheiro e o diretor recebem essas ligações. E aí eu não estou acompanhando, que resposta eu vou dar nessa ligação? Uma outra responsabilidade que eu queria compartilhar com vocês, de novo, são só 2 slides que eu vou compartilhar, eu estou terminando o primeiro e o último já vem na sequência, é de servir como tribunal de apelação interna. Organizações sociais, na verdade organizações que têm problemas e confusões. Né? Então, a diretoria estatutária de uma organização, ela é esse tribunal de apelação. Então, muitas vezes o pessoal está lá se degladiando por uma questão, é a diretoria que vai tomar a decisão de como é que aquele processo vai ser conduzido. Não é a equipe técnica, não é o coordenador do projeto, não é aquela equipe específica do projeto. Esse tema ele tem que ser endereçado à diretoria e é ela que tem que tomar a decisão sobre como é que deve encaminhar a solução desses problemas. E por último, avaliar o seu próprio desempenho. Então, bons gestores, bons líderes garantem que submetem, inclusive, a processos de avaliação. Querem ser avaliados. Né? E isso é uma dinâmica difícil para a gente. A gente vive numa sociedade onde ser avaliado é uma carga muito negativa. Perdeu o aspecto pedagógico e educativo de processo de tomada de conscientização, processo de você tomar ciência daqueles pontos que você precisa melhorar, processo de o quanto você avançou como líder. Então, a gente acredita que isso também essa é uma das responsabilidades do conselho na diretoria, da diretoria e do conselho em relação à organização. Então, um processo de avaliação em 360. Não terceirizem avaliações, pessoal. Realizem as suas avaliações, né? A gente terceiriza a avaliação quando é uma avaliação mais técnica. Mas aquela avaliação do caseiro, do dia a dia, e aí como é que a gente está andando, só essa frase, ela já dá uma reunião inteira. Então, eu motivo vocês a levarem essa mensagem para as organizações de vocês. Para concluir, eu queria falar um pouquinho sobre 3 estágios de desenvolvimento de uma diretoria e conselho, já citei lá no início, mas eu queria retomar com vocês. Os fundadores, né, ou o conselho voluntário organizador e fundador, ele tem 2 funcionalidades, desenvolve 2 papéis na maioria das organizações sociais. Eles são o grupo que persegue a causa, que vestiu a camisa, que entendeu a mensagem, é o primeiro grupo que entendeu a mensagem e assumiu a liderança desse processo, daquela bandeira, daquela luta e que vai levar a cabo aquela luta para que ela se torne realidade. Então, a discussão para ajudar as crianças com síndrome de Down, a discussão para a preservação do meio ambiente, a questão de combater as crianças que estão em situação de ir na rua, atendimento à pessoa de que está em situação de ir na rua, porque em São Paulo isso é um tema muito forte, seja qual for o tema. A primeira liderança que entende isso, que assume esse processo dentro da fundação da organização, são chamados dos seguidores, ou dos perseguidores dessas metas. Muitos deles também são reconhecidos como os dominadores. Aí vem discurso da minha ONG. Ranieri, eu tenho uma ONG. Gente, agora, recente, mais ou menos uns 3 anos, 4 anos atrás, uma cidade aqui da Grande São Paulo, eu fui almoçar com um político, e aí ele me disse assim: então, Rani, eu comprei uma ONG e eu queria que você me ajudasse a fazê-la funcionar. Aí eu, oi? Você pode repetir do início? Eu acho que eu não estou aqui. Eu não entendi a conversa. Ele falou, não, é verdade, eu comprei uma ONG. Uma pessoa me vendeu uma ONG, eu paguei
e falou o valor lá, que era um valor assim, numa casa de 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ok? É um valor bem alto. Aí eu respirei fundo e falei, então, vamos começar do zero. O que você está falando, criatura? Me explica isso. Aí ele falou, fulaninho tinha uma ONG e a ONG estava parada, não estava funcionando. Eu precisava de um CNPJ para receber um recurso da prefeitura. Porque eu sei que tem esse recurso lá e que ele pode ser repassado para uma ONG. Lembre que o cara era político, tá? É importante guardar isso na cabeça. Então aí eu queria que alguém colocasse a ONG para funcionar, para a gente acessar esse recurso que está parado na prefeitura. Aí eu falei, não, errou. Feio, muito feio, muito errado. E aí eu perguntei o que veio no pacote da compra, né? Porque você compra e aí você recebe um produto. Então veio um brilhante estatuto, um cartão do CNPJ, não parece propaganda de venda de carro, não sei, só que o cartão, só que não era um carro, era um estatuto e um CNPJ. E tinha uma sede numa periferia, também sem muitas condições de desenvolver alguma atividade lá. Esse é um exemplo para ilustrar esse papel aí do cara que tinha uma ONG, e porque ele tinha a ONG e a ONG era dele, ele vendeu a ONG. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ninguém tem uma ONG. Você participa de uma associação, né? E você participa durante um tempo. Pode ser um tempo muito grande ou pode ser um tempo curto. E ali você desempolga. Ninguém é dono. Ninguém é dono de uma ONG. A ONG não é de propriedade privada exclusiva. Ela é uma associação privada, mas o interesse dela é público. Então ela não pertence a ninguém. Então quando a gente fala que ela não tem fins lucrativos, mas ela desenvolve atividade lucrativa, o que se lucra com esse montante se investe, não se divide entre os seus associados, como uma empresa. O recurso do que é vendido se reverte na ação fim da organização. Então eu trabalho lá desenvolvendo atividades e atendimento de abordagem com crianças em situação de ir na rua, eu faço bingo e o resultado do valor desse bingo ou dessa venda, ela é revertida na compra de materiais para essa ação. Então essa é uma diferenciação muito importante que a gente tem que ter na cabeça. E aí passou os anos, e aí a gente acha que o conselho ou a diretoria possa ter evoluído. Na suposição de que isso evoluiu, observe que eu coloquei setas que elas continuam, né? Porque as fases não são estanques. E aí pode ter Dona Maria, que é fundadora, e ela pode ser uma seguidora, uma perseguidora dos objetivos ou uma dominadora, e ela está na organização. A organização está evoluindo, mas ela está aqui. A danada está lá, até o final. 99 anos ela ainda é membro da organização. E ela fica lembrando a história lá da organização todo dia. Isso é educativo, isso é importante também, tem esse lugar de importância. Mas o pessoal que renovou, ele vai assumir a responsabilidade de criar a visão da organização. Olha aí a história da tal visão, missão e valores. Não, para que a gente ande, para que a coisa tenha sentido, a gente precisa definir quais são os princípios, os valores pelos quais a gente quer desenvolver o nosso trabalho. Começa a dividir o poder. Então o poder que antes era concentrado, né, nos fundadores, agora começa a falar assim, olha, sobre esse assunto aqui a gente não consegue dar conta, mas PH, você é advogado, você pode montar um grupo aí com o seu Ismael, com a Sulami, vocês decidirem essa reforma do estatuto? Ou outras coisas. Renilce, precisa desenvolver aqui essa proposta. Monta um grupo e vamos discutir essa proposta. Você pode liderar isso? Então começa a distribuir esses poderes de execução dentro da organização e também de tomada de decisão, subsidiado pelo trabalho de comissões. Ele começa a se sentir parte responsável do que é produzido pela equipe técnica, então ele solicita a prestação de contas da equipe técnica e ele assume a responsabilidade do planejamento estratégico da organização. Isso é bastante importante. Tendo o pressuposto de que esse grupo permaneceu lá e foi tomando mais consciência e foi se apropriando mais da história dessa organização, ele vai para uma terceira fase, que é essa fase onde o conselho e a diretoria se torna institucional.
E nesse capítulo, ele se responsabiliza pela captação de recursos, pela saúde financeira e econômica da organização social. E nesse momento, ele mobiliza pessoas que podem doar ou não, ou ele mobiliza, lembra o processo de recrutamento e renovação da diretoria do conselho, que eu citei agora um pouco? Nesse processo ele vai trazer essas pessoas. Vou trazer o PH porque ele tem recursos e ele pode investir nas ações da nossa organização, seja por isenção fiscal, seja por patrocínio. Vou trazer a Sulami porque ela é do meio público, ela traz o conhecimento de como é que a gente pode acessar a máquina pública, os projetos incentivados. Então eu vou começar a selecionar, para compor a liderança da minha organização, pessoas que são influentes na sociedade. No espaço onde eu vivo, no território onde eu vivo, na comunidade onde eu vivo, mas gente que agrega a função. E nesse papel, as pessoas se sentem orgulhosas. Vocês viram o discurso do Douglas? Ele falava do INBRA com orgulho. Ele sabia do que ele estava falando, né? Lustroso, assim, com orgulho, com garra, como parte. E ele é conselheiro consultivo. Lembram? Eu não tomo decisão, eu não assino documento, eu faço recomendações. Mas tinha um orgulho ao falar isso, um sentimento de pertencimento e de propriedade nele, que, né, falava assim, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele está, ele tem orgulho de estar ali. Então isso faz parte dessa maturidade desse conselho. E tem mais gente porque tem mais tarefas, então precisa de mais gente. Esse é um conselho, aqui são diretorias pequenas, extremamente pequenas, aqui são diretorias que começam a crescer e aqui são diretorias grandes, diretorias que tem várias comissões, tem primeiro vice, segundo, já viram a organização assim? Presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, primeiro secretário, segundo, terceiro secretário, tem tanto cargo na diretoria, né? Porque aí essas coisas começam porque tem muita tarefa para fazer, então precisa de muita gente. Por fim, eles se entendem como chefe da equipe executiva. E quando eu estou falando equipe executiva, eu estou falando das pessoas que coordenam os projetos, que desenvolvem as ações e os programas desses projetos. Chegaram comigo até aí, todo mundo? E o que vem agora? Eu fiquei pensando que a gente pode continuar essa conversa. E continuar essa conversa de uma outra forma, né? Eu fico pensando, e como eu fiz no outro bate-papo, isso tem conteúdo para uma formação. Os livrinhos, né? As experiências que eu estou trazendo, que eu estou compartilhando com vocês de forma bem pontual, elas compõem um todo de uma formação. Eu tive a oportunidade de fazer essas formações no Vale do Ribeira, com aquela organização do presidente que só vinha nas festas e recebia lá os certificados e os louros. Então, pois é. Teve uma outra organização que a gente começou um processo de formação, diretoria, né? Reunião à noite, o pessoal só pode se reunir à noite, é voluntário, não sei o quê. Aí a gente fez a primeira sessão, a segunda sessão, era um total de 7 encontros. Aí lá pelo 4º, 5º encontro, aí a presidente, não vou falar o nome dela, ela não veio na reunião. E estava todo mundo lá, um clima tenso. Aí eu falei assim, gente, vamos começar, mas vocês querem esperar a fulana? A fulana vem, inocente de tudo, né? Aí a secretária falou assim, seu Ranieri, a fulana pediu demissão. Eu, o quê? Então, ela não gostou muito das formações e das coisas que o senhor está falando, e aí ela acha que ela não é a pessoa mais adequada para estar na presidência da organização. Então a gente está sem presidente. As formações têm esse impacto, né, de trazer a consciência, de responsabilizar, mas também de criar capacidades e fortalecer as habilidades de liderança dessas pessoas que se dispõem a estar dentro das organizações sociais. Então, fica esse convite, vocês vão ser consultados e consultadas sobre a possibilidade de a gente estar realizando um curso sobre isso. Para finalizar, eu queria deixar o convite do próximo café. Então, lá no dia 29 desse mês, a gente vai falar sobre ingestão de projetos sociais, ou gestão de projetos sociais. Eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre
os princípios básicos de gestão, né? Desmistificando um pouquinho, falando sobre a questão das ferramentas de gestão, da onde vem a ideia de gestão no terceiro setor, do que bebeu, do que está bebendo, qual que está o assunto das atualidades. Ok?